Está começando mais um Aleatório Pacas, o podcast das aleatoriedades da vida, do universo e tudo mais. E essa semana eu comecei a... faz algumas semanas eu comecei a reler o Shaman King, o mangá, né? Porque eu já tinha visto o anime recentemente também e tal, só que o anime, ele acaba do nada, ele simplesmente... vai lá, luta final, pá, tal, acabou, não tem mais, ninguém sabe o que aconteceu, você não sabe se os objetivos do personagem principal foram alcançados ou não. Então eu resolvi ler, daí eu descobri que o anime, na época que ele foi lançado, lá por volta de 2000 e tal, realmente ele não tinha um final, porque o próprio mangá tinha sido cancelado, e depois de muito tempo o autor criou o final verdadeiro e tal, daí criou outras histórias, daí eu tô lendo essas histórias desde o começo e pude perceber algumas coisas. O mangá ele tem fortes referências à religião do mundo inteiro, só que como eu só li até o capítulo 120, 130, eu vou me focar bem no começo da história, que é onde a gente conhece o Yo e também conhece um dos amigos deles. E duas religiões saltam aos olhos, que é o shintoísmo e o taoísmo. O shintoísmo, que é uma religião característica japonesa, que se caracteriza pelo culto à natureza e aos antepassados e seu politeísmo. Ele tem uma forte ênfase na pureza espiritual, que é exatamente o que a gente vê no Yo. Ele é o cara que é puro de coração, ele é bem tranquilo, ele quer ficar sempre na dele, lá bonitinho. O objetivo da vida dele é ter uma vida tranquila, que é bem diferente do sonho dos outros heróis que a gente vê por aí, tipo o Naruto, que quer virar o fodão, o Bleach, que eu não sei qual que é o objetivo, ou então do One Piece, que o cara quer virar o Rei dos Piratas. Caralho, esqueci por um segundo que o cara queria virar, uma coisa óbvia. Ele não quer ser nada, ele só quer ser tranquilão, só que pra isso ele precisa se tornar fodão. Mas mesmo assim é muito legal ver esse objetivo novo no nosso horizonte. E não a mesma coisa repetidamente. E você pode ver que ele tá sempre tranquilo, em lugares geralmente que tem natureza. Ele tem ele tem esse negócio de natureza e cidade coexistindo, ele não quer que um domine sobre o outro. E uma das coisas mais interessantes é o politeísmo, que durante muito do anime nos é mostrado que almas humanas não são tão poderosas quanto almas animais, pelos humanos terem vários tipos de vício e não serem puros de coração, terem várias mazelas. Só que quando você passa dessas mazelas e chega até certo ponto, que seria no budismo o Nirvana, que você superou todos os vícios humanos e se tornou um com o mundo, ou entendeu essa unicidade do mundo, o espírito humano ele passa a se tornar um espírito natural. É interessante isso, é interessante ver como o autor pegou a religião e usou ela como pano de fundo para uma história muito foda, uma história simples, né, que é como toda história shonen, é porradaria. Outra religião que é muito abordada no começo, que eu pude perceber, é o taoísmo, sendo que tem um dos personagens principais chamado Ren-Tao. Então você já sabe que essa religião vai ser importante no anime. Só que bem nesse comecinho a gente pode já começar a perceber algumas coisas. Por quê? Porque todo o ênfase do taoísmo está numa regra somente, que é a naturalidade, a simplicidade, a espontaneidade, que é justamente o que o nosso herói Yo tem. Ele é o cara tranquilo, simples, não quer... Você pode ver pelo sonho dele. O sonho dele é ter uma vida tranquila. Tem coisa mais simples do que ter uma vida tranquila. Ele não quer ser o rei de tudo, mas para ele ter essa vida tranquila, ele talvez precise ser o rei de tudo. Só que é muito interessante ver isso. E tem um negócio muito interessante também, que é o símbolo do taoísmo, que é o Yin Yang.
O Yin Yang é um símbolo muito famoso, né? E ele representa forças opostas. Ele representa a masculinidade, feminilidade. Ele representa o dualismo da vida, força, fraqueza. Ele representa o bem, o mal, entre várias outras coisas. E é interessante notar que o primeiro personagem que a gente tem conhecimento, que a gente é apresentado, é o Ren Tao, que seria o amiguinho maluquinho do Yu Sakura. E ele é o cara totalmente, ele é o oposto do Ren Tao. Ele é o cara que é agressivo, é ativo, ele quer ir lá bater em todo mundo, foda-se, ele é o importante, ele é aquilo. Ele é a versão, digamos, negativa do Yo. E o Yo é o cara calmo, ele é o cara que não pensa muito, que deixa a vida levar, que não age. Ele é o perfeito budista, digamos. Ele não tem uma reação sobre as coisas, ele só deixa as coisas acontecerem. Só que um complementa o outro, porque você não pode deixar só as coisas acontecerem. De vez em quando você tem que tomar ações, que é o que eu acredito que o Ren tenha ensinado pro Yo em algum momento da história, que eu não me lembro. E também o Ren aprende que tem alguns momentos que você não pode agir, que você não deve agir, que você não precisa agir, porque é só ter energia jogada fora se você agir. Era muito mais fácil você ter deixado as coisas desenrolarem e que frutos dariam aquilo. Porque quando você é sincero consigo mesmo e com seus objetivos, os frutos que vão sair daquilo vão ser bons. Então a passividade às vezes é necessária, porque você precisa esperar certas coisas para darem frutos. Só que a ação também é necessária, porque você precisa plantar certo fruto para gerar certo fruto. Então, a passividade com a atividade, elas são dois elementos de uma coisa só. E esses dois personagens, como eles são os opostos, um aprende um pouco com o outro e tal. E eu achei isso muito interessante e muito foda do jeito que o autor colocou lá, que é um maluco, que é um maníaco, e o outro que é um tranquilo. E os dois vão se entendendo de acordo com o caminho e eles vão se acalmando e ficando mais ativos em suas áreas. E obviamente tem outras religiões, como tem a cristã com os Ex-Laws, tem várias menções do... Agora eu tô na parte que eles falam da mitologia egípcia, que é a mitologia egípcia versus o cristianismo. Depois agora eu tô no shintoísmo, que seria do Yo, versus as mitologias nórdicas e escandinavas. Tem também o Horo, que ele é do shintoísmo, que é muito foco na natureza. Esse é o espírito Kororo, que é uma representação da beleza da natureza, e como a natureza ela é ao mesmo tempo pequena e poderosa. Então é um anime muito interessante de ver essas questões filosóficas sendo colocadas lá de uma maneira tão simples e muito interessante, porque você nunca vai ver isso num desenho que o cara não quer nada. Talvez no One Punch Man, só que o One Punch Man ele tem um objetivo um tanto quanto... acho que o One Punch Man também ele tem um... Ele não quer uma vida tranquila, ele quer uma vida agitada, não é? Ele quer uma vida com motivação, porque ele virou o mais forte do mundo, então ele não tem mais motivação de nada, ele não tem mais sentimentos. O Yu é puramente o contrário, ele tem os sentimentos, ele é o cara mais tranquilo que existe. E acho que as pessoas tinham que ser mais que nem ele, elas tinham que se espelhar no Yu Sakura e na tranquilidade dele. E saber que nem tudo você precisa agir. Você pode deixar as coisas acontecerem automaticamente. E essa foi uma das primeiras coisas que eu consegui perceber no desenho. Aqui falando de improviso,
Pode ter outras coisas que faltaram, não, daí consequentemente eu vou acabar falando delas no futuro, porque eu ainda não acabei o anime, o mangá. Estou no capítulo 100, tem mais 200 capítulos para ler e discutir as coisas. Vamos ver qual que é outra coisa. Aqui tem a tribo Pati, que seriam os norte-americanos. Mas não tem muito o que falar deles, a não ser que eles são fodas. E usam roupas fodas, aquelas roupas de sábio muito fodas. E acho que é isso. Então vamos para a segunda parte que eu pude perceber no anime. Que essa é uma parte que quando eu era moleque eu não tinha nem noção, não tinha nem ideia de que tal desenho poderia fazer apologias às drogas. Então vamos falar sobre elas agora. Outro assunto que é muito abordado no... Abordado não, mas que eu percebi que são pequenas dicas que o autor nos dá ao escrever a história, ao apresentar os personagens, como as drogas estão presentes no quadrinho. Mas não é tipo, tem gente fumando, injetando, fazendo essas putaria toda e se transformando num bando de viciados zumbi. Não, é o contrário. Se bem que você pode pegar e ver que tem os chineses lá, que são a família Rental, que eles controlam zumbis. Então pode ser que eles tenham drogado todo mundo e transformar todo mundo em zumbis drogados. Que é muito mais fácil controlar um cara drogado do que um cara consciente. Porque drogado faz tudo por droga, obviamente. Mas a gente pega o Yo, por exemplo. Ele sempre está usando uma camisa com uma folhinha muito característica dela. E todo o personagem dele ser muito calmo, muito tranquilo, ouve muito, várias referências ao Bob Marley. Você já tem uma ideia de que ele é, de que tipo de droga ele representa, né? E não que seja ruim, porque o cara é um xamã, né? Então, o Alan Moore já disse isso uma vez, que muitos anos atrás os xamãs eles usavam certas folhas, certas plantas para entrar em estados de consciência alterados e assim eles conseguiam falar com os espíritos e tal. Então as drogas pode ser uma alusão a isso, ou pode ser uma alusão de que o nosso grande autor, que se chama... Como é que se chama o cara? Vamos ver. Shaman King aqui na internet. Shaman King. O Hiroyuki Takei. Hiroyuki Takei. Gosta de fumar um baseadão enquanto tá escrevendo as histórias. Mas eu não vou falar só dele. Do Yu Asakura e de suas tendências ao religião Rastafari. Mas também tem um outro personagem que eu pude perceber que é muito suspeito. O nome dele é Lyserge Dietel. E para quem sabe o que é o Lyserge Dietel, ele é o inglês que está à procura de companheiros fortes para dar um pau no Hal, que foi o vilão que matou sua família. Então ele vai lá e decide atacar os nossos personagens enquanto eles estão num motel, um negócio assim, procurando a Vila Patti. E você pode perceber pelo nome dele, Lyserge Dietel. Daí você vê que é um nome muito estranho. Quem vai se chamar Lyserge Dietel? Daí você vê que o nome do LSD se chama Lysergic Ácido Lisérgico Diethylminate. Vamos ver isso em português. LSD. Dietilamida do ácido lisérgico. Esse é o nome do nosso herói. De um dos nossos heróis. E que é muito curioso, que ele foi descoberto pelo químico suíço Albert Hofmann. Achei que então um dietel tinha que ser suíço, né? Não tinha que ser um inglês metido a Sherlock Holmes. E não só isso, ele tem o espírito dele é uma fada chamada Morphine, que em português significaria morfina. Ou seja, o cara tem nome de LSD e o espírito dele é a morfina.
E aí? Será que... O que será que o cara tava pensando? Ele chegou e falou, vou fazer um personagem aqui que se remete às drogas e tal. E deve ter outros, de acordo com a história, mas esses foram os dois mais... Como é que é a palavra? Mais visíveis que eu pude perceber. Seria esse um jeito do autor nos falar que para chegar no estado de xamã, nós teremos que utilizar substâncias que alteram nossa mente? Tem um outro livro também que fala sobre isso, que eu não lembro, que é um cara... eu acabei de lembrar outro personagem, chama Peyote. O cara chama Peyote. E o Peyote, pra quem não sabe, é uma droga que te dá alucinações. É tipo um LSD, mas de cogumelos. Cogumelos não, é tipo um LSD, mas de cactus. É o que faz a mescalina, que também te dá uma brisa. Ele é usado em rituais de medicina e ritualísticas aqui nos Estados Unidos, pelos povos Apache. Então você vê que tem várias referências a drogas que poderiam ter sido usadas, ou que até hoje são usadas para chegar em outros estados de mente alterada, que você pode perceber talvez o que a mente codifica como espíritos. Porque a mente é um negócio muito louco, que ela não entende, ela codifica de uma maneira que ou nos amedronte para a gente não fazer de novo, ou tente achar uma saída racional para que a gente sobreviva. A mente só trabalha dessa forma, da melhor maneira pra gente sobreviver. Talvez muito tempo atrás, usando essas drogas, o nosso cérebro codificou ouvir vozes esquisitas ou ter estados de alteração mental esquisitos que nos abstêm da realidade por algumas horas, como algo significativamente religioso. E então o autor ele pega e faz isso na obra dele. E como eu já disse, o Alan Moore é um grande mago, né, da era moderna, pelo menos ele se descreve como um, e ele tem essa tese de que as drogas fazem com que você enxergue um mundo além do nosso, ou entenda o mundo além do nosso. Mas não só tem isso, tem as portas da percepção do Aldous Huxley, que é um livro que fala de como o cérebro humano filtra a realidade e que quando a gente abre os portões da percepção a gente tem uma quantidade de informação que seria impossível, por isso que o nosso cérebro ele dá uma filtrada nas coisas. Então ele fala que além de drogas como LSD, mescalina, DMT, psilocibina, as formas para abrir as portas da percepção seriam períodos prolongados de silêncio e isolamento, contemplação, meditação, relaxamento, jejuns prolongados e autoflagelação. Aqui o cara já entrou no Opus Dei. Mas é interessante, você vê que muitas coisas que a gente acha que não estão conectadas estão sempre conectadas. Então a gente pode ver que o xamã moderno, Alan Moore, está conectado com o Shaman King, de alguma forma bizarra. Só porque os dois usam drogas ou falam de drogas ou estão no lado artístico da vida. Pode ser uma comparação imbecil pra caralho, mas tá aí. E é muito interessante ver essas coisas e pensar nessas coisas também, porque será mesmo que o nosso cérebro tem um limite de filtro de informação e que se a gente usar drogas a gente libera isso, ou a gente, usando drogas, o nosso cérebro interpreta aquilo como um afrouxamento do nosso filtro? Porque a gente sabe que o nosso cérebro ele faz tudo que é de melhor pra gente, então às vezes, geralmente, né, ele faz de melhor pra gente. Muitas vezes ele faz o melhor para nós sobreviventes, não que é o melhor pra gente, ele faz o melhor que não nos mataria. Então se o negócio te dá uma bad trip, às vezes é porque o ambiente que você tá e o estado mental que você tá e a reação sobre aquele estado mental que você tá faz com que o seu cérebro interprete todas essas informações como algo para você não repetir no futuro.
Então, quando você tem uma bad trip, a probabilidade de você refazer tal ato é mínima. E essa é a segunda parte que eu queria abrangir, né, que eu queria falar neste podcast. Agora vamos para a terceira parte, que é uma parte interessante, não interessante quanto a segunda, mas uma pequena parte também que faz parte de um grande momento da história, que é a jornada dos nossos heróis pela América, né? Bom, a jornada pela América é uma coisa esquisita, porque ao mesmo tempo que ela não leva quase a lugar nenhum, ela é muito importante pra gente entender uma coisa, eu acredito, sobre a vida, que é: deixa a vida te levar e segue em frente. Você tem um caminho e vai aproveitando o caminho. Você tem um objetivo, só que o objetivo às vezes não é o mais importante, porque quando ele chegou no objetivo dele, eles têm que ir pra outro lugar, ter mais trabalho ainda. Só que o Yo, como nosso grande mestre da humanidade, de como o ser humano deve seguir a vida e almejar uma vida tranquila, porque a vida tranquila é o que trará paz de espírito, porque a felicidade é muito efêmera, tipo, jogar videogame me faz feliz, só que, porra, não vai me trazer uma vida tranquila isso. Pode trazer mais complicações do que prazeres você perseguir a felicidade. Agora, a vida tranquila não. A vida tranquila você precisa ter certas coisas para adquirir uma vida tranquila. E uma delas é justamente curtir as coisas que você está fazendo, que é o que ele faz. Ele tá pouco se ferrando se ele tem que achar ou não, ele tem tempo para achar, então ele fala assim: vamos aproveitar, vamos no nosso ritmo. A gente sabe que tem que ir naquela direção, tem uma pista ali, então a gente vai pra lá, mas não adianta correr, a pista vai estar lá. Se não tiver, a gente acha outra. Ele é um cara bem tranquilo nesses aspectos de vida, que é uma coisa que a gente não vê mais. A gente sempre vê personagens muito agitados, porque a gente vive num mundo agitado, né? Nosso mundo hoje em dia é um caos de informação e um caos de querer se mostrar, querer fazer coisas, querer... Todo mundo tem que estar sempre fazendo alguma coisa, você não pode ficar parado. Você ficou parado quer dizer que você tá ficando para trás, porque sempre tem alguém correndo. E cara, porra, o mundo não é assim. Geralmente essas pessoas, elas podem correr mais rápido, mas é que nem a história da lebre e da tartaruga. Elas correm, e às vezes se fodem no final porque é comanda pela raposa. Mudei toda a fábula, mas às vezes é assim. Agora você tá lá no seu ritmo, sabendo o que você tá fazendo, você tem o seu objetivo e vai com calma, porque às vezes o seu objetivo não pode ser alcançado só porque você quer, ou pela sua força de vontade. Às vezes tem 1000 outros fatores que influenciam no seu objetivo, e você tem que curtir a sua jornada, qualquer que ela seja pra ser uma pessoa melhor, seja pra ser rica, seja pra chegar onde você quer chegar, seja para completar os estudos, seja para ser uma pessoa famosa na internet, seja para fazer um podcast. Você tem que ter o seu tempo para fazer as coisas. Você não pode simplesmente chegar: vou fazer 7 podcasts por dia, não sei o que lá. Então, cara, é muito difícil produzir coisas. E tem tanta informação lá fora que é foda. Você tem que fazer aquilo que você curte no seu tempo. Obviamente tem várias questões de vida, que tem pessoas que não podem fazer e tal, mas aprenda com o Yo, tudo tem seu tempo. E siga a jornada, curta a jornada, faça aquilo, pega o seu hobby, transforme o seu hobby em alguma coisa gostosa. E é uma parte que eu vejo que as pessoas não dão muito ênfase, porque é uma parte, no anime pelo menos, ela é meio... tem uma confusão aqui, uma outra confusão ali. O Yo, ele sempre fica olhando pra cima, pensando na vida, refletindo na história da humanidade, na história dele, no que ele vai fazer. E eu acho que falta isso na nossa vida, falta contemplação. Tipo, o que a gente realmente quer? Tem pessoa que quer riqueza, tem pessoas que querem criar uma música, tem pessoas que querem criar uma obra de arte, tem pessoas que querem criar um livro, tem pessoas que... Qualquer coisa que você fizer vai ser uma coisa boa, porque, primeiro, se você colocar paixão suficiente ali e dedicação suficiente, pode não ter dado certo, mas você fez. Eu li em algum lugar, não lembro onde, se foi no livro do The Witcher, ou se foi no Shaman King, que
Provavelmente foi no The Witcher. É melhor fracassar do que se arrepender, porque o fracasso é um resultado. O sucesso e o fracasso são resultados. O arrependimento, não, porque você nunca sabe o que pode vir dali se você não tentar. O arrependimento é só você não tentou. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Você... Nossa, do nada, de algo que era pra ser uma jornada e você aproveitar a sua jornada, passou por uma lição genérica de vida. Mas é isso aí, pô. Todo mundo tem que seguir o Yo. O Yo tem que ser o grande mestre da vida de todos, porque ele é foda. E ele é o cara que almeja a coisa certa, na minha opinião, que é ter uma vida tranquila. Ele não quer ter a vida de rei. Ele tem que ser o rei pra ter a vida que ele quer, que é a vida tranquila. Eu não sei como ele vai agir como rei, porque eu não cheguei no final do quadrinho lá, do mangá. Mas provavelmente ele vai falar, mano, faz o que você quer. Você quer ir lá e fazer uma represa? Vai lá e faz a represa, só me deixa aqui na minha e tal. Obviamente que nem todas as suas decisões vão trazer uma vida tranquila, porque tudo traz uma reação, só que... acho que é isso, né? Toda ação traz uma reação, e você tem que escolher bem para que sua vida tenha menos enche-saco possível. Obviamente que é impossível isso, sempre tem enche-saco para alguma coisa, mas você pode escolher as suas batalhas, você pode escolher os enche-sacos. Às vezes não adianta você ficar estressado com o trânsito, porque o trânsito não vai se mover só porque você tá estressado. Porra, se o mundo fosse assim seria ótimo, né? Eu ficaria estressado com qualquer bosta que você resolveria, mas não, você tem certas coisas que estão fora do seu controle. Tá aí, ó, outra coisa outra conexão que nós achamos aleatória do quadrinho com a filosofia da vida é o controle. O Yo, ele sabe que certas coisas ele não pode controlar e certas coisas que ele pode controlar, e uma das que ele não pode ele deixa pra lá, ele fala assim, não, deixa, isso daí eu não posso controlar, então uma hora a gente chega lá, e na hora que eu puder controlar, talvez eu controle, talvez não. Ele sabe exatamente o segredo, e é esse segredo que está faltando na humanidade hoje, que ela tá ficando cada vez mais louca. Ou não, né? Sempre foi louca assim, todo mundo sempre fala que essa geração é a mais louca. E por aí vai, só que, sei lá, né? Todo mundo caçando bruxas por aí. Tá difícil a humanidade. Sempre foi, né? A humanidade sempre foi difícil. Porque faltam pessoas como Yo, e desenhos como Yo, e escolas ensinando coisas como Yo. Só que tem uma coisa, você ser um cara passivo não significa que você não tenha que agir, porque mesmo o Yo, ele tem o objetivo dele e age. Como é que é o nome em português da palavra? Ele age sempre em prol daquele objetivo. Ele passa por treinos, ele passa por provas, ele vai lá, leva porrada, levanta, rock balboa na veia, no melhor estilo do japonês que... Mas vocês entenderam. Então, você tem que ser passivo para algumas coisas e ativos para outras. Você sempre tem que ter um objetivo, senão você só cai num limbo de depressão fodida, numa espiral de desespero, onde você não sabe onde sua mente pode chegar, porque a mente pode chegar em lugares profundamente perturbadores. Então você sempre tem que ter alguma coisa para se manter e fazer as coisas para chegar naquele objetivo. Se você deseja ser o rei dos xamãs, você tem que correr atrás de um espírito primeiro, depois você tem que passar pelas provas, depois você tem que treinar, depois você tem que bater uma porrada de gente, mas sempre tendo seus ideais com você. E se seus ideais mudarem, você pega, analisa, contempla, vê se aqueles ideais são os ideais certos para se seguir, por que você está mudando de ideia, por que você está pensando naquilo. E eu acho que daí você tem que ir a cada, sei lá,
certo período de tempo, a cada 15 dias, 3 meses, você chega e fala assim, você tem uma conversa com você mesmo e fala, ei, qual que é a minha jornada, qual que é o meu sentido de vida aqui? Daí você fala com você mesmo se descobre. Talvez você consiga salvar uma grana preta, porque você não vai precisar ir no psicólogo, porque você está falando com você mesmo. E você pode ser totalmente sincero consigo mesmo. Você não precisa mentir pra você mesmo, porque você sabe quando está mentindo. Outras pessoas não sabem. E é isso aí. Acho que a gente vai ficando por aqui hoje. Podemos ver que o Shaman King é uma lição de vida, uma lição de como agir no mundo. Tirando a parte das drogas, né? Que a parte das drogas é pesada. Mas você pode ver que as outras coisas, ter uma religião às vezes, né? Ou ser um ateísta, porque o ateísmo pode ser considerado um tipo de religião, cientificismo, sei lá, qualquer coisa aí. Tem uma crença legal, seja bom com os outros, não maltrate os animais, beba água, medite, jogue carta com seus amiguinhos e a vida, né, vai seguindo assim, né? Até na guerra se pode encontrar felicidade. É isso que aprendemos com Shaman King. Ou não, só inventei agora porque eu precisava de palavras bonitas para fechar o podcast. E ficamos por aqui. E semana que vem tem mais, só que eu não sei de qual assunto, porque eu tô lendo The Witcher e o Shaman King, então não sei o que vai acontecer. Não sei o que eu posso falar até lá. A gente vai descobrir um assunto aí, filosofar sobre ele como sempre e tentar achar as mazelas da humanidade e consertá-las, porque aqui a gente sabe de todos os segredos da vida, porque nós estamos um passo além dos Illuminates, como nós aprendemos no jogo Control, que eles acham que podem nos enganar, mas não nos enganam. Bom, falou.